O título da nossa mensagem hoje é esse daqui, ó. Defendendo aquilo que é nosso. Você é valente quando se trata de defender o que é seu? Pastor, eu vou até as últimas consequências para defender. Amém? Então, 2 Samuel capítulo 23, versículo 8, eu quero que você leia comigo, ó. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebede-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. Quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada, presa, né? E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Coloca a mão no coração e vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, é um privilégio estar aqui para ouvir esta palavra poderosa, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até dividir os pensamentos e as intenções do coração, as juntas e medulas. Fala, meu Deus, com o teu povo, fala com a tua igreja. Eu quero ser um instrumento do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Agora eu queria que você não conversasse, porque quando tem assim mais história bíblica, às vezes o pessoal dá uma voadinha, mas aqui tem muita coisa boa para você aprender. Deus vai falar tremendamente com você, amém? Onde Davi encontrou guerreiros tão valentes? Você viu ali que um sozinho enfrentou 800 homens e venceu. Onde Davi encontrou guerreiros tão valentes para formar esse exército? Onde foi que ele encontrou? Primeiro, eles não eram guerreiros, nem tampouco valentes. Talvez você não se ache um guerreiro, talvez você não se ache uma pessoa valente. Esses homens não eram guerreiros, nem tampouco eram valentes. Esses são aqueles homens endividados que Davi encontrou na caverna de Adulão. Quem lembra? Davi encontrou 400 homens na derrota, endividados, desanimados, dentro de uma caverna. Vamos pegar mais ou menos hoje como esse pessoal fica debaixo da ponte usando drogas, fica aí nas cracolândias da vida. Eles não eram nada. Talvez é o seu caso, ninguém dá nada por você, ninguém acredita em você. Mas o problema é que talvez você está andando com as pessoas erradas. Talvez você está andando junto de pessoas que não te incentivam para o bem. Vamos ler de novo, 2 Samuel 22, 2. Ajuntaram-se a ele, aqui agora é onde está falando desses homens, tá? 2 Samuel 22, é o capítulo anterior, 22, versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Quando você encontrar uma pessoa que vive nas drogas, na bebida, pode ver que é uma pessoa amargurada de espírito, uma pessoa que carrega muita amargura, muita dor, muito ressentimento. Olha aqui, ó. E todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Estes homens foram sempre assim valentes? Não. Eles se tornaram valentes homens de guerra após se juntarem a Davi. Eu preguei algo parecido num desses dias, não sei se foi quarta-feira passada. Eu entrei um pouquinho nisso daí, e dali Deus já me deu a mensagem de hoje. Irmãos, eles eram homens endividados, desanimados,
Irmão, se você sentar com algumas pessoas na praça aí, você vai perder a sua fé. Eles ficam falando do governo, falando que a cidade não presta mais, falando que os tempos estão difíceis. E quando você começa a sentar com pessoas pessimistas, pessoas desanimadas, você também começa a ficar igual a eles. Porque o ditado é verdadeiro. Diga-me com quem tu andas, que eu direis quem tu és. E também a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Você não consegue ter intimidade com quem você não concorda, com quem as ideias não batem. Mas um dia Davi os encontrou e Davi se fez chefe deles. E agora eles vão seguir o exemplo de Davi, vão ficar parecidos com Davi. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O que fez aqueles homens querer seguir a Davi? Por que eles quiseram seguir a Davi? Por que eles acreditaram em Davi? Eles o seguiram porque viram nele alguém capaz de tirá-los daquela situação. Amém, pessoal? Por que eles quiseram seguir a Davi? Porque eles enxergaram em Davi um valente, um guerreiro, uma liderança, alguém que poderia levá-los onde eles queriam chegar, alguém que já tinha chegado aonde eles sonhavam chegar. Ninguém seguirá o fracassado. Ninguém segue o fracassado, você não segue. Você só segue um vencedor. Ninguém seguirá o fracassado. Aqueles homens conheciam a fama de Davi, sabiam que ele havia matado o gigante Golias. Eles conheciam a história do menino valente, que não tinha medo de nada, que enfrentou o gigante, que há 40 dias estava afrontando Israel, cujo rei de Israel, Saul, apesar de ser o homem mais alto de Israel, estava tremendo com medo do gigante, e eles sabiam que esse rapazinho aí era um valente que não tinha medo de nada. E ele disse, nós vamos segui-lo. O que eu aprendo com isso? Tua família só te seguirá se eles sentirem que o seu caminho é melhor que o deles. Sabe quando que eles vão sair da macumba e vir para a igreja? Quando eles sentirem que aqui é melhor que na macumba. Mas às vezes você não tem um milagre para contar, você não tem uma vitória para contar. O familiar vem com você na igreja e vê que nem orar você não ora. Nem uma Bíblia você não carrega. Vê que todo mundo levanta para dar uma oferta, você não tem coragem. Sua família está te observando. Se a sua fé é melhor do que a deles. Tem muito católico aí que está dando show em muitos crentes. Tem muito crente frouxo nas igrejas, crente fofoqueiro, crente rebelde, crente que sai da igreja falando mal do culto. Irmãos, a tua família está te observando. Por que esses 400 homens, sei lá se já foram guerreiros, não seguiram a Saul? Porque Saul era um fracasso. Por que eles vão seguir a Davi? Porque Davi é um valente. Davi é um homem de fé. Tua família só te seguirá se eles sentirem que o seu caminho é melhor que o deles. Sentir que a senhora tem mais fé do que eles. O marido da senhora só vai vir para a igreja se ele sentir que você honra mais a Deus do que ele. Porque às vezes ele, sendo católico, ele honra mais a Deus do que você. Sendo um espírito, ele tem mais fé do que você. Como é que está a sua fé? Por que eles vão seguir a Davi? Porque Davi é um exemplo. Davi é mais jovem do que eles, mas tem mais fé do que eles. Dentre os 37 valentes, há um que quero destacar. O nome dele é Samar. Capítulo 23, versículo 11. Vamos ler? E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia, diga comigo, um pedaço de terra cheio de lentilhas. Diga comigo, um pedaço de terra, um quintal de terra cheio de lentilhas. Agora lê o restante. E o povo fugira de diante dos filisteus. Todo ano, deixa eu ver se eu coloquei esse comentário. Todos os anos era a mesma coisa. Israel plantava, cultivava, e quando estava para colher, os filisteus vinham, colocavam Israel para correr e levavam embora toda a colheita. Era sempre a mesma coisa. Até nos dias de Gideão era a mesma coisa. Eles se escondiam nas cavernas e o inimigo levava a colheita. Talvez o diabo está vindo todo mês levar o seu salário embora. Todo mês tem um prejuízo diferente.
Todo mês tem uma conta que você não estava esperando, que leva o seu dinheiro embora e você fica sem nada. E às vezes ainda tem que pedir emprestado. Todos os anos era a mesma coisa. Enquanto eles estavam trabalhando, pode ver, o cara levanta segunda-feira de manhã, vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado o capeta já chega e leva para o bar. O capeta só entra no sábado e no domingo. Quando é no domingo à noite, o capeta sai porque é para ele trabalhar de novo, para ganhar mais dinheiro, porque o capeta não é burro, como é que ele vai beber cachaça sem dinheiro? O inimigo não impedia eles de plantar, não impedia eles de cultivar, mas os impedia de colher. Na hora de colher, o inimigo chegava. Você trabalha o mês todo igual um condenado, e trabalha, não acontece nada. Quando é no dia de colher, agora eu vou comprar uma roupa nova, aí queima o liquidificador, aí queima a televisão. O capeta só chega na hora da colheita. Será que está assim na sua vida? Na vida deles aqui, o inimigo só chegava na hora deles colherem os frutos, e o povo saía correndo, fugia, o povo ia embora. Apesar de servir a um Deus tão poderoso, e de conhecer os seus feitos, a maior parte do povo de Israel não conseguia ficar firme, confiando em Deus. Eles ouviram dizer que Deus derrotou o Egito, a maior potência do mundo naquela época. Deus derrotou sem que um israelita levantasse a mão. Não precisou um israelita entrar em batalha. Deus mandou as pragas e destruiu ali todo o Egito. Mas agora eles não têm fé para enfrentar os filisteus e crer que Deus vai dar livramento. Eles não têm fé. Eles preferiam fugir. Tem gente que prefere separar do que enfrentar o filisteu que está agindo no casamento. Tem gente que prefere se suicidar. Eu acho o suicídio o maior fracasso que alguém pode cometer. Por isso que suicida não tem salvação. Tanta gente no hospital sofrendo, lutando para viver. Tanta gente doente no hospital, batalhando por mais um dia de vida. E gente com a saúde boa querendo suicidar. Merece uma surra, me perdoe. Presta atenção. Eles viram os feitos que Deus fez no Egito. Eles viram os feitos que Deus fez por todo o exército, por todo o deserto, até chegar em Canaã. E agora eles estão correndo com medo dos filisteus. Se você é do tipo que sai correndo quando a coisa aperta, você não está agradando a Deus, não. Você é do tipo que sai correndo? Você é do tipo que pula do barco e deixa todo mundo lá sozinho? Olha esse camarada aqui, versículo 11. E depois dele Samá, filho de Ageu, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço, não era um campo cheio, era um pedacinho, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Irmão, quem já comeu lentilha aqui? Ô trem sem graça. Fosse menos um campo cheio de melancia, cheio de milho, né? Mas era cheio de lentilha. Ele podia ter dito: eu enfrentar os filisteus, sujeito a levar uma espadada, uma lançada e morrer por causa de um pedacinho de terra, um campo de lentilha, eu vou correr. Está cheio de gente correndo. Eu me matar por causa desse casamento, eu vou me separar. Eu lutar por causa desse empreguinho, esse salário mínimo, Deus me livre, eu vou correr. E o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Diga comigo: Samá se colocou no meio do seu pedaço de terra e o defendeu. Diga: ele não fugiu. Diga: ele não fugiu. Olha para esse irmão, para essa irmã aí do lado, vê se tem cara de quem foge ou fica para defender. Vê se tem cara de quem foge na hora da batalha. Você acha que essa pessoa, você acha que se chegar a batalha hoje, essa pessoa vai fugir ou vai ficar? Vai defender ou vai correr? Hã? Ei! Deus vai falar com você aqui agora. Este se pôs no meio daquele pedacinho de terra e o defendeu. Quem era Samar? Um dos 37 valentes de Davi. Dentre aqueles 400 homens, se destacaram 37.
Dentre os 37 se destacaram 3. Amém? Quem era Samar? Um dos 37 valentes de Davi. Um daqueles que no passado vivia apertado, endividado, amargurado de espírito. Ei, eu creio que aí dentro mora um valente, que muita gente ainda não conheceu. Um valente que às vezes está preso por conta da dificuldade. Mas sabe o que é? O problema é que você fica olhando para a gente derrotada. Ah, pastor, mas é que eu nasci lá no interior, eu nunca estudei, eu sou lá do Piauí. Coitado, coitado. Pastor, sabe o que é, pastor? É porque eu não tenho um bom salário. Irmãos, ele estava dentro de uma caverna junto com 400 homens na mesma situação, um consolando o outro. Você já observou que tem gente que gosta que tenham dó deles, tenham pena deles? Tem gente que se alimenta de autocomiseração. O que é isso? Ele se alimenta de dó e pena. Amado, enquanto eles estavam lá na caverna, um consolando o outro. E aí, como é que você está? Trabalhou esse mês? Não. Fez bico? Não. Está tendo que comer? Não. Eu também não tenho, então vamos nos abraçar. Quem era Samar? Um dos 37 valentes de Davi. Ele não se achava um valente até conhecer a Davi. Quem é o nosso Davi hoje? Diga, o pastor Rony. Nosso Davi hoje é Jesus. Quantos de nós aqui éramos um fracasso, depressivos, doentes, nas cavernas, trancados com depressão, até que nós conhecemos o nosso Davi, o filho de Davi, Jesus. Para de olhar para a gente fracassada. Ninguém nessa terra serve como nosso modelo. Eu me inspiro no meu pai. Eu me inspiro em Jesus, rapaz. Meu exemplo é Jesus. Amém? Quem era Samar? Um dos 37 valentes de Davi. Um daqueles que no passado vivia apertado, endividado, amargurado de espírito. Talvez é o retrato de muitos aqui. Só que uns, presta atenção. Quantos tinha na caverna? Quantos? Todos os 400 ficaram valentes? Não. Nem todo mundo que está na igreja vai entrar no céu. A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todo mundo vai ter testemunho para contar. Infelizmente, a Bíblia diz que a fé não é de todos. Irmãos, tem pessoas que infelizmente, não depende da igreja, não depende do pastor. Eu te provo. Judas e João tiveram o mesmo pastor, sim ou não? Salomão e Absalão tiveram o mesmo pai. Quem era o pai deles? Davi. Esaú e Jacó tiveram o mesmo pai, Isaac. Se eu tivesse na igreja tal, se eu fosse membro da igreja tal, se o meu pastor fosse o fulano de tal, não tem nada a ver. Faz diferença? Claro que faz, mas não é só isso não. Você tem que querer ser um valente, você tem que querer ser uma bênção. Irmãos, tem uma imagenzinha na internet, vê se você acha, David, tem um cara dentro do poço, aí o cara tem uma escada, joga a corda e ele está emburrado. O cara jogando a corda para ele, vem fulano, colocou até a corda, ele está assim, Alguém já viu essa imagem? Não sei se eu estou sabendo explicar. Não tem como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Não tem como levantar uma pessoa que não quer se levantar. Não tem como libertar uma pessoa que não quer ser liberta. Tem gente que já se acomodou, já se acostumou a morar na caverna, já se acostumou a ganhar pouco, já se acostumou a receber ajuda da sogra, morar de favor na casa da sogra. Tem gente que já se acostumou a ser puxado, ser arrastado. Pergunta para a pessoa do lado, você está entendendo alguma coisa? Se você não quiser vencer, nem Deus vai poder te ajudar, porque Deus te deu livre-arbítrio, Ele não obriga ninguém a nada. Deus só pode ajudar quem quer ser ajudado. Amém, queridos? Vamos mais um pouquinho. Volta o mouse aí, David. Mas, tá, então deixa eu voltar no comentário anterior aí. Quem era Samar? Um dos 37 valentes de Davi. Um daqueles que no passado vivia em aperto, endividado, amargurado de espírito.
mas que, após se juntar a Davi, se tornou um valente homem de Deus. Irmãos, tem pessoas que a vida deles foi mudada por Jesus, tem outros que ainda não. Tem pessoas que depois que vieram para a igreja, depois que aceitaram a Jesus, depois que batizaram, depois que começaram a tomar a Santa Ceia, foram crescendo, foram vencendo, foram prosperando, e hoje até a família olha e diz assim: quem te viu, quem te vê, fulano, eu acho que eu vou para essa igreja também, eu acho que eu vou aceitar Jesus também, porque olha o que Jesus fez na sua vida. Mas infelizmente tem outros irmãos, que estão na igreja há 300 anos, você não vê uma diferença, é a mesma derrota, é o mesmo desânimo, é a mesma conversa xoxa. Irmãos, depois que ele se juntou com Davi, ele se tornou um grande homem de Deus, um valente homem de Deus. Você tem que ser valente, para de baixar a cabeça para os problemas, para de correr, para de fugir quando o caldo engrossa. Tudo no mundo, que eu vou embora, eu vou largar tudo, eu vou largar a família. Isso é conversa de derrotado, isso não é conversa de filho de Deus. Eu não aguento mais essa vida, irmão, pois a minha vida é maravilhosa. Jesus, não me leva agora não, que eu tenho tanta coisa boa para viver. Não, eu quero é morrer. Então tem gente que merece mesmo, tem gente que não. Misericórdia, Deus é bom, irmãos. É interessante notar que todos ali estavam com os mesmos problemas. Diga comigo, todos ali estavam com os mesmos problemas. É interessante notar que todos ali estavam com os mesmos problemas, mas enquanto todo o povo resolve fugir, Samar, sozinho, decide se posicionar e enfrentar aquela multidão de inimigos. Pastor, na minha família ninguém me ajuda, na minha família ninguém ora comigo, ninguém me apoia. Não tem ninguém não? Então vai sozinho, rapaz. Pastor, meu marido não me apoia, então vai sem marido. Meus filhos não me apoiam, vai sem filhos. Quem está entendendo? É o mesmo caso do Gideão. Todo mundo escondido nas cavernas, o Gideão foi lá malhar o trigo sozinho, e Deus mandou um anjo. Todo mundo fugindo dos filisteus, o Samar sozinho foi defender o seu campo de lentilhas. O que havia de diferente nele? Diga comigo, fé, confiança no seu Deus, que ele aprendeu a conhecer através de Davi. Eles podiam ser israelitas, mas não conheciam a Deus. Me perdoe, está cheio de crente que não conhece a Deus, está cheio de crente que nem lê Bíblia, nem ora. Mas quando eles se juntaram com Davi, um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha vida de oração, um homem que temia ao Senhor, eles também aprenderam a temer ao Senhor. Se você observar, verá que todos os 37 valentes eram muito parecidos com Davi. Eu não vou ler tudo aqui não, que é muita mensagem. Tem gente que ama tanto a Deus que não aguenta nem uma pregação longa. Quando o culto passa um pouquinho do horário, já fica reclamando. Mas quando é no aniversário, né? No aniversário não, o marido fala, vamos bem. Não, ainda tem o bolo. Vamos bem, já partiu o bolo. Não, ainda tem mais um espetinho na brasa. Na festa de aniversário, a dona já está querendo fechar a porta, já está pegando a vassoura para varrer, para limpar, e você não quer ir embora. Mas no culto passou 5 minutos, já fica com raiva. Se você observar, verá que todos os 37 valentes eram muito parecidos com Davi. Você fica parecido com as suas amizades, você sabia? Se você começar a andar muito com a pessoa, você fica parecido. Eu auxiliei um pastor 7 anos, 7? Acho que foi isso, mais ou menos. E aí um dia um amigo dele, das antigas, me viu pregar, falou, não rapaz, você é igualzinho o pastor fulano. Falei, mas de tanto eu andar com ele, eu fiquei parecido com ele. E você fica parecido com a pessoa com quem você anda, principalmente com quem você admira. Amém? Samar aprendeu com Davi a valorizar tudo que o Senhor lhe havia dado, até mesmo as pequenas coisas. Um dia o Davi estava cuidando do rebanho de ovelha do pai dele, quem lembra da história? Apareceu um leão, ele deixou o leão levar a ovelha?
Você está deixando o leão levar a sua ovelha? Você está deixando o diabo levar o seu filho para as drogas, sua filha para a prostituição, para o homossexualismo? Não, pastor, cada um tem os seus direitos, cada um faz o que quer da vida. Não um espírito de pombagira, irmão, que está colocando esse homossexualismo. Deus criou macho e fêmea, não criou um terceiro sexo. Mas você está aceitando. Se fosse Davi, ele não aceitaria. O leão pegou a ovelhinha dele, sabe o que ele fez? Correu atrás. Garrou o leão pela barba. Ele não tinha medo de leão, mas muitas vezes você tem medo do diabo. Garrou o leão, arrancou a barba ali, ó, pegou o leão, matou o leão e recuperou a ovelha. O diabo, não contente, outra vez fez vir um urso. O urso, ele ainda é maior que o leão, você sabia dessa? Pode não ser, eu não sei se na luta entre os dois, eu não sei quem vence, mas o urso é bem brabo também, e ele é gigante. Você pensa que o Davi teve medo do urso? Ovelha minha não leva não. Diga comigo, filho meu não leva não. Diga, minha ovelha não leva não. Mas tem gente que está aceitando. Eu não gostava dele mesmo. Pode ficar com a outra. Eu vou me separar, eu não gostava dele mesmo. Você está abrindo mão para o leão, rapaz. Samar aprendeu com Davi a valorizar tudo que o Senhor lhe havia dado, até mesmo as pequenas coisas. Valorize o que você tem, por menor que seja. Foi Deus que te deu? Ou é roubado? Se é roubado, devolve para quem você roubou. Mas foi Deus que te deu? Valoriza. Em prol de que mesmo? Samar estava arriscando a própria vida. Vamos ler? Versículo 11. E depois dele Samar, filho de Agel, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia, diga comigo, um pedaço de terra cheio de lentilhas. O cara estava arriscando a própria vida em prol de um pedacinho de terra cheio de lentilhas. E você está dando a vida por aquele comércio? Esse comércio aqui quase não dá lucro, mas é seu? É, então dê a vida por ele. Esse emprego aqui paga pouco, dê a vida por ele. Foi Deus que te deu ou foi o diabo? Se foi o diabo, sai de lá. É interessante, irmãos, isso eu vejo muito até com pastores. Quando é uma igreja grande, eles dão a vida, dão sangue. Aí quando ganham uma igreja menor, eles fazem de qualquer jeito. Só porque o salário não é tão bom, você vai fazer de qualquer jeito? Se fosse um cliente rico aqui da cidade, você ia fazer o vestido bem feito. Você ia pintar a unha bem pintada, cortar o cabelo bem cortado, você ia pintar a casa bem pintada, você ia limpar bem limpinha, porque ele é rico. Mas como é a casa de um pobre, você vai limpar de qualquer jeito? É o cabelo de uma irmãzinha pobre, você vai fazer de qualquer jeito? Então quer dizer que quando é pequeno, você faz de qualquer jeito. Não, esse cliente aqui, ele é pobre, ele chora muito, ele paga pouco, eu vou fazer de qualquer jeito. Então porque é um cliente menos expressivo, aí você faz de qualquer jeito. Quer dizer que quando é um rico, aí você fica até sem dormir para atender o rico. O pobre você faz quando dá tempo, é assim mesmo? Você entende por que muitas pessoas não são abençoadas? Davi, ele podia dizer assim, não, nesse rebanho aqui tem 100 ovelhas, eu vou atrás de uma. Jesus disse que o bom pastor, ele deixa as 99 atrás de uma. Ele estava falando de Davi. Não, se fosse esse filho aqui eu dou a vida. Esse outro filho aí não, de qualquer jeito tá bom. É mesmo? Então tem ovelhas no seu rebanho que valem menos? Então você não é como Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus pouco importa a sua condição financeira aqui nessa igreja. Não, aquele irmão ali tem que tratar bem, porque aquele irmão tem um dízimo grande. Ele é mais salvo que os outros. Então quer dizer que aquela irmã ali da sacolinha ali, que só dá R$2 de oferta, tem que tratar mal? Quer dizer então que esse aqui eu tenho que sentar, levar no escritório, essa outra aqui eu tenho que atender em pé? Aí a gente começa a ver onde é que Jesus está e onde não está. Em prol mesmo de que ele estava arriscando a própria vida? Era em prol de quê? De um pequeno, de um pedaço de terra cheio de lentilhas. Talvez você está desprezando o pouco que Deus te deu. Diga comigo, se fores fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Você está sendo fiel no pouco? Você está sendo fiel no pouco que Deus te deu? Você está sendo fiel no que Deus colocou na sua mão? Não era uma grande fazenda, mas apenas um pedaço de terra cheio de lentilhas.
Não, pastor, fosse uma fazenda, eu ia arriscar a própria vida. Mas um pedaço de terra, será que era do tamanho dessa igreja, o pedaço? Ah, não, não vale a pena não. Não vale a pena não. Esse casamento, vale a pena não. O Samar achou que valia, porque ele aprendeu com Davi a valorizar as pequenas coisas. Se você estivesse ali com Samar, você o incentivaria a fugir ou a ficar e lutar? Ô Samar, vamos lutar, vamos enfrentar esses milhares de filisteus. Ou você dizia assim: corre Samar, corre para se salvar. Tem muita gente correndo. Mulher, deixa isso para lá, separa, tenta arrumar outra pessoa, deixa isso para lá, larga isso aí, fecha esse comércio, vai arrumar um emprego pelo menos você tem um salário fixo, isso aí não vai para frente não, deixa essa causa para lá. Se você estivesse ali com Samar, você incentivaria ele a ficar enfrentado da vida, ou você mandaria ele correr? Corre Samar. Coisa séria, tá? E se o pedaço de terra com as lentilhas fosse seu, você abriria a mão? Deixaria tudo para trás e fugiria? E aí, você ia fugir? Talvez. Você ainda não se deu conta, mas você também tem um campo de lentilhas. Não sei se num grande ou pequeno pedaço de terra, mas todos nós temos. Essa igreja aqui é o meu campo de lentilhas. A minha casa é o meu campo de lentilhas. Sua família é o seu campo de lentilhas. Aquela aposentadoria, aquela causa, aquele comércio, aquele chup-chup que você faz para vender é o seu campo de lentilhas. Deus está mandando você ficar e enfrentar os inimigos porque Ele é contigo. Quando Gideão foi lá malhar o trigo, Deus enviou o anjo para ajudar Gideão. Tem gente que só faz bem feito quando é algo grande. Só faz bem feito se tiver muito lucro. Não, aqui não dá, não vou nem limpar direito não, vai de qualquer jeito aqui. O nosso Deus, Ele valoriza as pequenas coisas, pessoal. O seu campo de lentilhas pode ser o seu comércio, ou o seu emprego, ou a sua casa, ou o seu casamento, ou o seu filho. A pergunta é: o que você tem feito quando os inimigos têm atacado o seu campo de lentilhas? Você está fugindo? Tem gente, irmão, que vive fugindo, vive correndo. Tem gente que não tem uma vitória para contar, irmão, não tem uma vitória de uma batalha que enfrentou e venceu. Tudo corre, tudo foge, tudo entrega. A pergunta é: o que você tem feito quando os inimigos têm atacado o seu campo de lentilha? Irmãos, que essa palavra fique gravada no seu coração, que você saia daqui, quando você olhar para aquele algo pequenininho, Deus vai dizer assim: aqui é o seu campo de lentilha, vai correr ou vai ficar? Vai lutar, vai enfrentar ou vai fugir? Você tem fugido como a multidão e deixado tudo para trás? Ou você tem se posicionado como Samar, confiando em Deus e defendido o seu pequeno pedaço de terra? Amém, pessoal? Para algumas pessoas, a melhor opção é fugir, é pular do barco e deixar que cada um responda por si. Quando a pessoa tenta suicídio, ela está dizendo assim: ó, eu vou resolver o meu problema e vocês se viram, fica com a dívida aí, fica com a conta. Não faça isso não, defenda, fique, lute. Amém? Chega para o seu marido e diga assim: meu bem, nós vamos vencer, nós vamos lutar até o fim, não vou te abandonar, não vou te deixar. Só se posiciona e se arrisca quem ama e valoriza aquilo que Deus lhe deu, por menor que seja. Vou dizer de novo: só vai se posicionar e se arriscar aqueles que amam e valorizam aquilo que Deus lhes deu, por menor que seja. Se você está querendo pular do barco, é porque você não valoriza o que Deus te deu. Claro, eu falei que seu campo de lentilha pode ser o seu emprego. Claro, amanhã pode parecer uma oportunidade melhor, você vai, mas você não vai sair dali como um derrotado não. Amém? Não vai sair dali como um fracassado não. Até o último dia que você estiver naquele emprego, você vai dar o seu melhor. Quem está entendendo? Até o último dia você vai fazer valer o seu nome. Quem ama não abandona e foge. Fala para a pessoa do lado, diga assim: quem ama não abandona e foge. Diga comigo: quem ama fica e luta. Amém? Quem ama fica e luta.
Diga comigo, quem ama, não pula do barco. Amém? Não pula. Não pula do barco. Seja inteligente. Seja inteligente. Quem ama não abandona e foge. Quem ama fica e luta. Quem ama não pula do barco. Amém? Quem ama faz além das suas forças. Quem ama faz além do que dá para fazer. O Samar fez além. Talvez quem olhar dizia, você é bobo, rapaz. Esse campo de lentilhas, esse pedacinho não vale nada, isso aí não dá nem um saco de lentilha, isso aí você planta de novo, você consegue de novo depois, vamos embora, rapaz, preza pela sua vida. Ele falou, não, foi Deus que me deu, ninguém vai tomar. Diga, foi Deus que me deu, ninguém vai tomar. Deixa ninguém tomar o que é seu, não. Amém, pessoal? Deixa ninguém tomar, não. Quem ama está sempre junto, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez. Amém? Por isso que eu amo a Francisca, que passou fome do meu lado. Essa daí eu vou dizer, viu? Essa, se não for amor, interesse não era, porque eu não tinha nada. Minha filha, por isso que hoje eu cuido e honro ela, amém? Dê valor a quem te valoriza. Quem está com você na alegria, quem está com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura e na escassez. Valorize quem está do seu lado nos momentos difíceis. Irmãos, como é bom ter um companheiro que a gente pode confiar, viu? Pastor, eu não posso confiar no meu marido, então deixa pelo menos ele confiar em você. Mostra que você é de Deus, mostra que você tem o Espírito Santo. Amém, queridos? Se você está pensando em fugir, é porque você não vê valor no pedaço de terra que Deus te deu. Se você está pensando em fugir, acabar com tudo, é porque você não vê valor, você não está valorizando o que Deus te deu. Derrotado não é quem perde a batalha, mas sim quem foge dela. Presta atenção, derrotado não é você lutar, lutei, pastor, mas não venci, mas lutou, não venceu, mas pelo menos lutou. Quem está entendendo? Derrotado é quem foge, quem abandona, quem pula o barco, quem entrega, aí é derrotado. Pastor, eu não venci, mas pelo menos eu lutei. Eu não consegui, mas eu me esforcei, eu paguei o preço, eu dei o meu tudo. Amém, pessoal? 2 Samuel 23:12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, defende o seu casamento, seus filhos, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Deus quer operar um grande livramento de morte, livramento de doença, livramento de miséria, livramento, Deus quer operar salvação através de você. Ah, pastor, mas eu sou tão fraco. O Samar também pensava que era fraco quando ele estava na caverna. Quando ele estava na caverna, no meio daqueles 400 homens endividados, apertados, amargurados, ele também se via como alguém fraco, até que ele conheceu a Davi, e Davi mostrou o valor que ele tinha. Deixa Jesus te mostrar o teu valor. Vou repetir o que eu falei lá no começo. Eu creio que aí dentro tem um valente, que muita gente ainda não viu, um valente que sua família talvez ainda não viu. Eles estão querendo ver. No dia que você se levantar como valente, eles vão te seguir. Toda a família de Davi passou a seguir a Davi. Toda a família de Davi passou a depender dele. Amém, pessoal? Deus quer operar um grande livramento ali através de você. Muitos já estão acostumados a, nos primeiros rumores de ataque do inimigo, largar tudo e fugir. Tem gente que já está acostumado. Quando surgem os primeiros rumores de problema, eles já estão acostumados a sair correndo. Não corra não. Enfrenta a sua batalha. Irmão, essa palavra vem do coração de Deus. Enfrente a sua batalha. Enfrente os seus inimigos. Bata de frente com eles, amém? Samar não era Maria vai com as outras. Ele não fugiu só porque a multidão estava fugindo. Ele não pensava como a multidão. Ele aprendeu com Davi a não temer os inimigos, por maiores que fossem. A multidão estava com medo de Golias. Davi estava com medo?
quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu irei e o enfrentarei. Todo mundo olhou assim, que rapazinho é esse? Deus quer que sua família olhe para você e fale assim, que deu na minha mãe, que fé é essa? Que deu no meu pai, no meu avô, na minha avó? Olha rapaz, que fé. Meu irmão, a fé contagia. Samar não pensava como os outros. Você não tem que pensar como os outros. Está todo mundo fugindo? Eu não vou fugir. Está todo mundo desanimado? Eu não vou desanimar. Está todo mundo dizendo que não vai mais na igreja? Eu vou continuar indo, eu vou continuar firme. Amém, pessoal? Versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Através de um só homem, Deus efetuou um grande livramento. Ei, Deus não precisa de uma família toda não, Deus só precisa de uma pessoa. Pastor, lá em casa ninguém me ajuda. Deus só precisa de você. Deus não precisa da família toda, só basta a fé de um. Procurei um que estivesse na brecha, tapando o muro. Procurei um, só um. Só um é capaz de fazer a diferença. Deus gosta de honrar pessoas que confiam nele e creem no impossível. Deus gosta. Quando Deus encontra uma pessoa que confia nele, que crê no impossível, que crê em milagres, aí Deus se mostra através dessa pessoa. Observe que Deus só apareceu para ajudá-lo depois que Samar se posicionou contra os inimigos, porque a Bíblia diz que Deus operou um grande livramento. Se o Samar não tivesse se levantado ali, Deus não teria feito nada. Se os demais homens que faziam parte da multidão de Israel também tivessem se posicionado com fé, com certeza Deus também teria dado livramento para eles. Com certeza, irmãos. Levante-se agora mesmo e posicione-se para defender a terra que Deus te deu. Diga glória a Deus. Não temas, Ele é contigo. Vamos aplaudir essa palavra em nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos orar.